jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Jairson Catafesta do podcast O Casal do Têxtil. Oi, eu sou a Julie, tudo bem? Ô Jairson, manda a tua mensagem, aquela mensagem importante. Quem não está preocupado com o consumo de energia, né? Então, eu tenho uma dica importante que dá para economizar essa energia em até 35%. O quê? Sem investimento não é possível chegar numa economia de até 35% sem nenhum investimento. De que forma? Você tem que entrar em contato com a Engecel Energia Livre, com o QR Code que está aparecendo na tela. O QR Code vai aparecer aqui, gente. Isso aí. E aí faz uma avaliação, eles vão entrar em contato, faz uma avaliação e aí é só esperar o descontão na conta. Ai, que maravilha. Né? Aí sim. Isso aí. Gente, hoje a gente recebe aqui diretor Marcelo Cunha Júnior e Juliana Bauer, CEO da ShareCorp. Falei certo? Sejam bem-vindos, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, sejam bem-vindos. Tudo ótimo. Que bom. Aí, pessoal, primeiro, obrigado, Ju, obrigado, Nossa. Jairson, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, passando um pouquinho do nosso dia a dia. Nós que agradecemos a confiança. Legal. Maravilha. Muito bom. Muito obrigado muito pela obrigada. oportunidade. Obrigada. Obrigada, gente. Então, o que Marcelo e Juliana faziam antes da ShareCorp? Qual foi o caminho percorrido? Me contem tudo. Então, tá, vamos lá. Pode começar. Pode começar? Então tá, vamos lá. Falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu, por bastante tempo, trabalhei mais voltado com a parte de gestão tributária, principalmente recuperação de impostos. E a gente via uma dificuldade muito grande nas empresas, essa questão da organização das informações, de entender as oportunidades, de ter isso tudo muito organizado. Então, quando você via, às vezes, com uma boa oportunidade para a empresa recuperar crédito, ou fazer um bom planejamento tributário com o viés sempre de economizar a carga tributária, a gente vê essa dificuldade da organização da informação, a dificuldade dos processos internos da empresa. Então, isso é uma demanda que a gente identificava há bastante tempo no mercado, além de ser um entusiasta do empreendedorismo, de ajudar o empresário, de estar próximo do empresário. Então, eu vi essa demanda no mercado e entendi que tinha uma grande oportunidade, só que para isso a gente precisava formar um time forte de contabilidade. Então, é onde eu falei um pouquinho aqui da minha experiência, vou deixar a Juliana falar um pouquinho da experiência dela, Já trabalhava que é o na contexto área... de contabilidade. A Juliana começou faz pouco tempo, ela vai falar isso, quase 2 décadas de contabilidade. Eu tô com quase 20 anos de experiência na área de contabilidade, né? Eu trabalhei desde empresas têxteis até empresas de contabilidade, né? Mas o meu foco realmente maior foi trabalhar em empresas de grande porte, né? Na parte do BPO, de processamento de dados, contabilidade. Realmente mais esse viés de apoio ao empreendedor, né? De ele entender realmente como está indo o negócio dele, né? O que ele pode melhorar e, né, com esse intuito de ser mais consultivo, né? E eu também sempre tive esse sonho, né? Desde a época da faculdade, de empreender, ter meu próprio negócio, né? Então, isso foi um grande impulsionador, né? Eu acho que a minha carreira serviu como base, realmente, né? Para mim ter o conhecimento técnico, né? E conhecer um pouco mais na vida dos empresários, mas o sonho do empreendedorismo realmente é um sonho antigo, né? E conseguir concretizar. Muito satisfatório. Que legal, que bom, né? Quando os dois estão no mesmo objetivo, né? No mesmo propósito. Exato. É uma força diferente, É sinergia, sinergia. É. Gestão tributária e essa contabilidade estratégica tem bastante sinergia. Assim, isso que a gente entende que é um diferencial. Aham. E é uma área viva, né, cara? Põe viva nisso, né? Põe viva nisso, né? Põe Como tu viva comentou, nisso. né? As legislações mudam o tempo inteiro. Legislação muda, Nossa. equipe, pessoas, muda modelo de negócio, você tem que estar próximo do empresário para entender, né? E vocês gostam de toda essa atualização permanente, tudo? Sempre ficar se atualizando, sempre ficar se Sim, atualizando sim. e buscando. Isso é o core business é de o vocês. corre de vocês, né? Exatamente. Hoje você tem que ter uma equipe multidisciplinar para conseguir fazer isso com qualidade, utilização de ferramentas de mercado, então não dá para ter aquele único profissional que entende de tudo, que vai responder todas as perguntas. Certo. Então, hoje tem todo um time por trás. Mas então vamos lá, por quê? Vamos lá? Eu tô curiosa. Por que Vai. a ShareCorp existe hoje? Qual o objetivo da... O objetivo, acredito que principal de novo, né? Nós somos uma empresa que vem para estar próximo do empresário. Então, entendendo essa demanda, sabendo a oportunidade que
tem no mercado para atender o empresário, e a gente faz o que a gente gosta, né? Não é só uma oportunidade de mercado, a gente está próximo do empresário. Tem muitas empresas que a gente pega que está desde o início, com crescimento rápido, então desde o início você está ali próximo, entendendo, dando as orientações. Então, é oportunidade de mercado e fazer o que a gente gosta. Acho que isso... Nossa, que união maravilhosa, né, gente? Não é só a oportunidade identificada do mercado, pô, aqui tem um nicho e eu vou trabalhar esse nicho. Não, é por ser entusiasta do empreendedorismo, a Juliana também tem isso muito no sangue, né? Entender o empresário, estar próximo, ir lá na operação dele, conversar, participar da reunião. Então, é uma coisa que a gente gosta e ainda a gente conseguiu formar um time muito bacana para conseguir fazer isso com excelência no mercado. E o detalhe disso é que não é um produto único, é um produto personalizado, porque a gente consegue entender as necessidades de cada empresário, né? Porque às vezes é uma empresa, como ele comentou, que está em expansão, né? Então, geralmente, uma empresa em expansão, ela não consegue acompanhar os processos, ela está focada em vendas, né? E toda a parte, né, importante acaba ficando para trás, que é a parte de processos, né? A parte de realmente entender se está realmente pagando os tributos da forma correta, se não está pagando impostos a mais, né? Então, a gente entra com esse viés de ajudar a estruturar e conseguir analisar exatamente o perfil de cada cliente, né? Porque a gente conseguir estar próximo e poder auxiliar no que for necessário. Acho que isso é o mais importante. A personalização. Gente, no último episódio que a gente gravou, até falei com o pessoal que está assistindo que eu fico muito feliz de trazer ferramentas e essas pessoas como vocês que podem organizar a vida dos negócios das outras pessoas. Então, mais um exemplo, gente. Mais um pessoal aqui que pode organizar a sua empresa, né? Então, fique atento às dicas. Certeza que aqui já vão dar várias dicas importantes que você nem pensou ainda, ou já pensou, estava com aquela formiguinha, né? A pulga atrás da orelha. Então, vamos prestar atenção aqui que vai ser muito legal. Isso aí. Né? E tá, mas então vocês trabalhavam em outros né, em outros lugares, né? E decidiram se unir. Ah, não, ela veio depois, tu me falou. Não, antes, ela fundou a empresa junto comigo. Fundou junto contigo. A gente costuma dizer assim, que nós somos uma empresa jovem, né? A marca ShareCorp tem aproximadamente 2 anos, mas somos uma empresa de pessoas sênior, né? Então, ela tem quase 20 anos, eu tenho 8 anos de mercado tributário, tem várias outras pessoas com muito mais, 10 anos ou até mais no mercado. Então, o bom da gente já ter bastante tempo no mercado, ter um bom relacionamento, foi para formar esse time, porque eu acredito que a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje se não fosse o time que a gente conseguiu montar. Assim, certo. O time tá de parabéns, então. Parabéns ao time. O time tá com 10 com estrelinha. Assim é bom. Então, assim, uma preocupação muito, desde o início, assim, desde pensar como a gente vai atender o mercado, o que a gente vai criar antes de criar a marca ShareCorp. A preocupação é time. Sem time, a gente não consegue entender. Pronto, perfeito. Que bonito. Isso é bem... Eu acho que o nosso principal pilar são pessoas, né? Então, assim, elas que ajudam a construir nosso negócio, né? E fazer o atendimento também do cliente, né? Que a gente sabe que é personalizado, como você falou antes, né? Não adianta ter uma frase pronta que não vai resolver, não. né? Exatamente. A gente fala que fazer o básico lá, entregar os DARF, cálculo de imposto, isso é o feijão com arroz. Né? Fazer isso, tem que fazer bem feitinho, mas está fazendo o básico. O diferencial é estar próximo, entender. Exatamente. Entregar sempre a mais. Exatamente. Então, e sem time não dá para fazer isso. Sem time não dá para construir. Que legal. Nossa, que legal. Não, com certeza. Muito bem. E de que forma que acontece esse atendimento de vocês? Então, assim, dá uma explanada nessa parte, assim, como que... tem pessoas que vêm até vocês, né? Enfim, como que começa tudo, assim, né, no atendimento de vocês? As pessoas ficam perdidas, né? Tô aqui desesperado. Chegou mais uma carta, chegou mais uma cartinha. Tem isso também. Essas cartinhas, a dor de barriga do empreendedor. Né? Vamos lá. A gente tem 2 cenários. Tem o cenário normal, por recomendação, que são as empresas que já conhecem o nosso trabalho, um amigo indicou, então ela já vem até mais ou menos dizendo o que ela quer. E outras que a gente acaba conhecendo no mercado. E a gente tem algumas ferramentas que acho que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, que é onde a gente faz uma auditoria, que é uma FD que a gente faz uma auditoria para identificar aonde estão os pontos de melhorias, pontos de exposições dentro da empresa. E também, obviamente, a oportunidade de recuperação de impostos. Então, acaba surgindo uma abordagem, uma conversa com o empresário, ele acaba conhecendo, vendo as empresas que a gente já atende hoje. E aí, como é que você pode ajudar a nossa empresa? Então, o que a gente faz antecipadamente é um diagnóstico, para a gente ir no detalhe da empresa, para a gente não ficar, você... é do segmento têxtil, então talvez você tenha essa ou aquela oportunidade. Não, a gente vai materializar
aquela empresa, aquele CNPJ, aquela realidade. Então a gente vai trabalhar isso através de um diagnóstico. Aí a gente marca uma segunda reunião com o cliente para mostrar para ele, você tem esses tais pontos de exposição, você tem isso aqui de melhoria, você pode, isso aqui não vai te afetar tanto problema, né, não vai te trazer um problema grande, mas você vai encurtar o tempo de fechamento da sua empresa na parte de contabilidade. Você vai ter uma contabilidade que vai conseguir fazer um fechamento poucos dias depois que você virar um mês, e não um mês, 45 dias depois, que isso acontece muito, é muito comum a gente ver isso. Então, para conseguir trabalhar isso, aí é todo um planejamento que a gente faz, de vir reduzindo o prazo, fazendo as áreas se conectarem, se tiver outros fornecedores vinculados às operações. Às vezes a empresa tem filiais fora do estado, então tem que fazer tudo isso funcionar em sincronia para que a empresa consiga, logo depois, fazer as suas reuniões, os seus alinhamentos. Então, eu dei um exemplo aqui de como a gente começa a identificar. E o empresário, conversando com ele te fala, quase tudo que ele tem, o que ele precisa, Meu fechamento está atrasado, meu relatório não... Eu tenho que fazer um relatório paralelo que as informações do meu sistema não estão refletindo na realidade. Então, ele vai te falando as dores dele. Então, com isso, e mais essa auditoria que a gente faz, é onde a gente materializa os números, é onde a gente consegue trazer e mostrar para o empresário o que ele tem para fazer, quais são as sugestões. Exatamente. E, além disso, com esses pontos que o Marcelo colocou, a gente encontra outras situações que, às vezes, até o empresário não tem noção, que ele não conhece, Sim, quando que vocês têm expertise em exatamente. Isso, Falando um pouquinho de têxtil, como exemplo, Sim. A gente pegou várias situações, de clientes, que a gente foi fazer essa auditoria fiscal digital e a empresa estava com muitos problemas. E o empresário não sabia dos problemas, Então, quando a gente fala um pouquinho do segmento têxtil, que tem benefícios fiscais, porque hoje a margem, basicamente, do têxtil é o benefício fiscal. Se você perde o benefício, por exemplo, do ICMS, vai toda a tua margem embora. Então, isso é um ponto muito importante para o empresário, A gente viu situações em que as contabilidades não estavam fazendo a devida tratativa desse benefício, com as obrigações acessórias. Então, um empresário não consegue ter essa visibilidade, porque às vezes uma declaração acessória é feita por uma contabilidade terceirizada ou pela própria contabilidade da empresa, Então, eles acabam não tendo noção dessa situação. E isso é uma coisa muito grave. A empresa pode perder benefício fiscal e pode, consequentemente, perder toda a sua rentabilidade e até complicar a continuidade da empresa. A gente conversou na feira NDM, e daí vocês comentaram essa expertise de vocês em entender bastante do têxtil. E às vezes você pega empresas que estão bem estruturadas, com contabilidade interna, externa, com controladoria, com um time bom, só que eles não têm ferramenta e às vezes a rotina do dia a dia consome tanto eles na operação que eles não têm tempo para parar, rodar uma ferramenta que demora alguns dias, algumas horas de análise, algum conhecimento. Sim, então, sim. por mais, não Nos só assim, identificamos totalmente, Sim, exatamente. Não só às vezes a empresa a empresa não tem uma estrutura, então possivelmente vai estar errado. Claro, quanto menos estrutura, quanto menos organização, mais suscetível a erro ela vai estar. Mas tem casos de empresas muito bem estruturadas que às vezes, fizeram uma troca de um RP e ficou coisas mal parametrizadas, por um momento tiveram pessoas com baixo conhecimento, ou a empresa cresceu muito rápido, não deu tempo de formar o time, de formar a estrutura para acompanhar, não teve esse tipo de acompanhamento, e às vezes é bastante surpreendido, porque às vezes o empresário fala, não, aqui está tudo certo, então tá tudo bem, vamos fazer a análise, se tiver tudo certo, ficamos no cafezinho. E às vezes tem algumas surpresas que acabam virando emergência. As empresas começam pequenas, e geralmente na competência da pessoa que criou, Então, a costureira abriu e ela sabe costurar. Mas ela não sabe fazer toda essa volta, ter todas... Não estudou tudo isso, E que bom que vocês existem, Que bom que existem esses profissionais, para dar toda essa volta, Perfeito, Jair. Eu costumo dizer que as empresas nascem naturalmente em dois momentos. Ou quando a pessoa é muito vendedora, que ela começa a vender tanto que tem que ter uma empresa para ter financeiro, para ter logística, para ter despacho da mercadoria, para ter tudo. Ou é uma pessoa técnica. Ela conhece de um produto, desenvolve um produto químico, um tecido diferente, alguma coisa. E em nenhum dos dois casos tem um administrador no início da empresa. Sim, então, nós dois surgimos assim. Ela vai forçando a parte vocacional dela, ela vai ali forçando a parte vocacional. Se é vendedor, vai fazendo mais relacionamento, mais parceria. Se é técnico, vai estudando mais o produto, fazendo melhoria. E fica um dia para alguém resolver a parte administrativa. Às vezes a empresa já tem um faturamento razoável, já existindo há alguns anos. Não podemos dizer por sorte, mas por muita competência e esforço de quem está tocando aquilo. E aí quando ele vai falar, agora para o ano que vem eu vou tomar a decisão de organizar o financeiro, estruturar, contratar um software para parar de fazer as coisas de forma muito simples. E aí só que quando ele vai fazer, às vezes já vem ali algumas sequelas no negócio, E já fica um pouquinho mais... Sim. Já vem algumas questões ali que...
É como a gente falou, os negócios começam já começando, né? Tipo, o cara já pega o rolo, bota debaixo do braço e sai cortando peça, Já né? tem peça amanhã costurada agora. Pra quem aí- vai vender, como que vai fazer? Verdade, e às vezes não começa certo, né? Ele começa de acordo com as necessidades, né? Meu cliente precisa de uma nota fiscal. Daí o cara vai lá e pega. O cliente pediu a nota, Como é que ele bem eu faço? Poxa, pequenininho, tem né? que, vou abrir uma MEI no nome da minha tia, né? Não tem uns negócios assim, né? E aí ele vai evoluindo. Às vezes começa ele a fazer algumas questões, acaba optando pelo regime tributário errado. E aí quando descobre, pagou um monte a mais de imposto só porque estava no famoso simples, que não tem nada de simples, não tem nada Não de tem 100%. nada de simples, esse simples. Tá vendo? E essa conta não é exata, que sempre ele é o mais barato, ele pode ser talvez um dos mais fáceis de calcular, de acompanhar, tem menos obrigações acessórias lá, olhando os viés de controle e contabilidade. Aí, ó. Mas em vários casos a conta com o Simples Nacional fica mais cara. E é bem comum a gente pegar a empresa que está quase estourando o Simples, aí sim que ele vai ver por obrigação de limite do Simples Nacional. Lá. A partir de 3 milhões e 600 acumulado no ano, nos últimos 12 meses, ele passa a pagar o ICMS e o ISS por fora, e 4 milhões e 800 ele passa a ter a obrigatoriedade de escolher um outro regime tributário, presumido ou real. Então ele começa a pensar em sair quando ele está na obrigatoriedade, não porque ele fez conta e planejamento. Tá? Aí quando ele vai fazer a conta, às vezes chega bastante clientes assim pra gente, aí quando a gente vai fazer a conta, a gente coloca o cenário, fala, esse aqui é o cenário que você está hoje, tá? Só para você saber, hoje você já paga mais imposto porque você não trocou teu regime tributário. Mas Tem que ter migrado antes, né? Tinha que ter migrado antes, porque não tem um acompanhamento. Então, como a parte da estrutura... E migrar para qual, né? Vamos Tem que fazer conta. Tem que estudar isso aí para saber para qual que a gente vai. Como sempre isso vem depois, um dia eu vou ver, um dia eu vou fazer, essa conta nunca é feita. E quando é feita, se descobre que aquele dinheirinho, aquele resultado Ficou que não na apareceu, mesa. aquele dinheiro que não tinha um investimento para fazer, foi pago impostos com ele. E é uma vez por ano, né? Janeiro tá aí. Janeiro é a opção. Fica o recado aí. Se não fez teu planejamento tributário, Que legal. marca a reunião com quem a gente dá um apoio aí. Isso aí. Liga Tem para sua prazos. contabilidade e dá uma apertadinha. Já manda o zap lá para a contabilidade e fala, precisamos falar do meu planejamento tributário. Perfeito. Isso. Né? Oi, Marcelo, Ju. A gente tem aqui duas siglas que eu queria que tu explicasse para nós, que são metodologias que vocês aplicam, né? A AFD e a DIG. É DIG que fala? Método DIG. São dois métodos que nós desenvolvemos. Vocês desenvolveram esse Nossa, método? que chique. Então conta aí como é que funciona isso daí, cara. A Juliana que lidera a equipe que faz a AFD, eu vou deixar ela falar. Então. Ela conhece de trás para frente, vem para trás, já apresentou são 100 projetos desse aí, ela conhece mais ou menos. Legal. Meu Deus. Então, a AFD geralmente é a nossa porta de entrada nos clientes, né? Em que sentido? A gente consegue fazer com ela o processamento das informações. A gente consegue, na verdade, fazer o mesmo cruzamento que a Receita Federal faz e o Estado faz em relação a impostos, né? Então, a gente consegue verificar o quê? A questão do compliance da empresa, a questão de recolhimento correto dos impostos e verificar se não tem nenhum tipo de exposição, né? Basicamente é isso, né? Então, a gente consegue verificar se tem realmente oportunidades tributárias, né? Mas nosso maior foco também é estancar problemas, né? Como eu comentei ali, às vezes a situação de uma empresa têxtil, né? Que ela pode até fazer o recolhimento correto dos tributos, mas se as declarações acessórias não acompanharem, conforme as exigências, por exemplo, do Estado, na parte do ICMS, você pode perder o benefício fiscal, né? Então, assim, como eu falei, é uma coisa muito sensível, né? Sim. Então, assim, a gente consegue, com essa nossa metodologia, avaliar tudo isso, verificar se está sendo enviado corretamente as apurações, as declarações acessórias e verificar as devidas exposições. A gente tem mais de 80 formas de fazer cruzamento de dados, tá? Então, a gente consegue... Tem que fazer algumas. Algumas, para pegar. Então, a gente consegue verificar tudo que é enviado ao fisco, desde uma sopa de letrinhas, né? SPED fiscal, SPED de contribuições, Que bacana. DCTF, REINF, né? ECF, ECD. Então, a gente consegue verificar todas as declarações acessórias que são enviadas, fazer essa análise de dados, né? E passar um relatório para a empresa, né? Nossa, gente, impressionante. Impressionante. Eu vendo daqui parece que pegadinha do malandro. Mas é exatamente Parece isso. que toda hora tem uma armadilha para quem está empreendendo, né? É que, na verdade, é muito complexa a legislação brasileira, né? Não é só emitir uma nota de faturamento. Tem que leiga no assunto, mas eu também acho. Porque hoje o DANF, que a gente fala, que é a nota fiscal, né? Ele basicamente não tem tanta validade. O importante é o quê? O importante é a informação que vai para o fisco através das declarações acessórias do SPED, que vai o detalhamento da nota por item, tanto de entrada quanto de saída.
vida. Então, hoje, por exemplo, o estado de Santa Catarina, né, tem a melhor malha fiscal, né, do Brasil. O que ele consegue ver? Ele consegue verificar quanto o teu CNPJ, quanto, né, você faturou e quanto, né, você emitiu de notas e quanto emitiram de notas para você. Se você não escriturar essas notas, você pode cair na malha fiscal e você pode ser notificado por não escrituração de dados. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Então, por isso que a gente fala, às vezes, né, uma empresa, ela tem uma contabilidade externa, ok, né, que faz o processamento, que tem que ter a responsabilidade técnica de fazer isso da forma mais adequada, mas às vezes a empresa tem uma contabilidade interna, né? Como a gente fala, muitas vezes não é culpa da pessoa estar errando, às vezes é falta de tempo, né? Porque assim, a legislação é atualizada diariamente mesmo, tá? Se a gente for acompanhar o Estado, É uma pegadinha. né, Receita Federal, é diária a alteração da legislação. Então, como uma pessoa consegue dentro de uma empresa, né, sem suporte, fazer essa atualização? É impossível. Ainda mais as declarações acessórias. Cada ano tem alteração de registros, né? Então, assim, é muito complicado para essa pessoa conseguir, né, fazer isso sozinho. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter um corpo técnico muito grande para fazer isso, né? Então, a gente consegue fazer essas validações, consegue ver embasamento legal, né? E isso é muito interessante, como eu falei, não só para a questão da recuperação de impostos, mas para o compliance da empresa. Porque, às vezes, a empresa está deixando de pagar tributos sem saber. Né? Então, a gente consegue fazer essa análise, né, estancar o problema, né, e conseguir, com base nisso, né, criar ações para corrigir isso e verificar se teve alguma perna que ficou solta no passado, o que fazer para regularizar. Né? Então, É porque as consequências são muito graves. são graves. Então, a gente não está falando ali de uma parte da camiseta que faltou na produção. A gente está falando de algo... São multas com base em faturamento, né? 1% do faturamento a multa. Então, são multas que são bastante pesadas e, às vezes, isso somado ao longo do tempo, né, pode custar a existência da empresa. Então, essa metodologia a gente foi desenvolvendo ela, né, como tudo, né, tem que ter processo de melhoria contínua, principalmente vendo os principais erros, as principais exposições, aquelas práticas do empresário que, às vezes, ele faz... Pô, aqui a gente faz tudo redondinho, tudo tá, mas tem algumas questões que você não vê. Simples, notas de retenção por desorganização de processo. Então, tem uma série de coisas que vão ficando para trás, simples da operação, mas em algum momento isso vai aparecer lá para você. Então, vai te incomodar e tu não sabe nem de onde que vem. Por isso que a gente cruza tantos dados assim, para a gente simular vários cenários para ver se a gente consegue identificar. Que legal essa ideia de criar uma ferramenta que é semelhante à ferramenta que quem fiscaliza vai utilizar. Exatamente. Né? Então faz isso antecipadamente já e se prepara, né? Isso é um dos principais do nosso trabalho, né? Levar o compliance. Vamos recuperar impostos, vamos fazer um planejamento, mas primeiro vamos ver se a casa está arrumada. Pronto. Tem muita coisa para resolver antes. Né? Vamos deixar tudo organizado, tudo bonitinho. Eu sempre paguei tudo, mas quem disse que você está observando a legislação da forma que você está pagando, né? Às vezes, sei lá, em casos que a gente já pegou em auditoria da empresa está apurando lucro usando os TTD, que são os tratamentos tributários diferenciados, são os benefícios fiscais de Santa Catarina, sem estar recolhendo o fundo. Que é obrigatório. Que está vinculado ao TTD. Então se está se isso que eu ia te perguntar. E o mercado, de modo geral, como que está assim? Como é que tu vê as pequenas, médias empresas assim? Elas estão organizadas? Olha, assim, a gente vem acompanhando. Tem muito difícil. Tem muito. Vamos falar assim de intenção. Certo. As empresas cada vez mais têm intenção de trabalhar organizado, né? Elas cada vez têm mais clareza de saber que, elas são fiscalizadas de toda forma. Então, assim, não adianta você errar e fazer, eu não tive tempo, eu não errei, eu deixei na mão de alguém. Sim. Você vai ser fiscalizado, você vai ter as punições que tem que ser. Então, assim, os empresários cada vez mais por si próprio, tendo os pênaltis, ou por seus colegas de mercado. Grande fiscalização, a gente sabe, né? Que vai acontecer. Então não tem ninguém que está assim, tô nem aí, imagina, por exemplo, né? muita gente ficou assim, na dúvida, a despesa a receita através de Pix, tal, como é que tá assim? Então, já está fiscalizado, então, assim, não tem margem para fazer errado. Então, assim, hoje fica claro que os empresários cada vez mais têm preocupação. Antigamente ficava, um dia eu vejo, então, assim, não dá mais para deixar um dia eu vejo. Então... o que a gente enxerga também, assim, no mercado, é que, assim, muitos empresários acabam aprendendo pela dor. Sim. Porque são justamente empresas pequenas, né? Um MEI, né, que foi desenquadrado, né, por ter ultrapassado o limite de faturamento, um Simples que foi desenquadrado, ou mesmo depois foi visto que ele acabou pagando imposto a maior indevidamente, né? Então, eu acho que falta ainda informação para o empresário, né? Eu acho assim, ele tem... eu acho que a gente sabe que todo mundo foca num negócio, quer ganhar dinheiro, quer tocar empresa, né? Mas eu acho que falta um pouco dessa observação em relação à legislação, né? Dar um pouco mais de valor a isso. Porque o que acontece? A conta chega.
Então, assim, a gente está vendo várias operações do Estado, da Receita Federal, operações com a questão de PIX. Então, assim, não tem para onde correr. Hoje está tudo... A Receita, né, o Estado tem informações. Às vezes não está chegando, às vezes, a notificação por falta de equipe técnica, corpo técnico para passar essas notificações. Mas a maioria delas está sendo feita de forma automatizada. Então, a cartinha, a autuação já vem direto na caixa postal do contribuinte, né? Hoje não tem mais aquela fiscalização de chegar na empresa, pagar a empresa. Não existe mais isso. Acontece em determinados casos pensados, né, claro, com situações de maior valor. Mas hoje é tudo feito de forma eletrônica, né? Então, assim, eu acho que hoje a maioria dos empresários às vezes sabe que tem, né, que está fazendo alguma coisa, talvez não da forma tão adequada, mas ele ainda não sabe qual é o reflexo disso, né, das penalidades, né, das multas, né. Então quando a gente faz trabalhos nesse sentido, a gente faz esse tipo de orientação, né, explicando, né, o que pode ser feito para melhorar o processo, né, quais são as penalidades, né, o que pode ser feito daqui para frente para corrigir o problema, né. Então acho que quanto mais pessoas, né, souberem desses problemas que podem causar, acho que melhor, porque às vezes os empresários estão sobrecarregados também com o dia a dia, se preocupando com venda, com negócio, e acaba não se atentando a isso, né. E toda a prática feita agora, ela tem 5 anos para prescrever. Então, exatamente. Não é só virou o ano, o que eu fiz, de boa. O que eu fiz no ano passado fica exposto igual. Você tem 5 anos, né? Então, essa situação histórica que tu falou, assim, que é meio cultural, de não dar muita relevância a essas situações, depois eu resolvo. Eu passei grande parte da minha infância vendo meu pai pagando aqueles carnezão, assim, de renegociação de impostos e sei lá, até aqueles INSS, essas coisas assim. E ele também, ele tentava dar jeito, mas ele não alcançava, porque ele deixou de uma maneira de que tinha que ficar correndo e correndo, e sempre chegava a novidade, e aquela conta nunca acabava, né? Ele acabou... Infinita, né? É o que eu costumo falar, o empresário ele se preocupa com várias coisas, né? Ele quer participar de uma feira, ele quer fazer o marketing digital lá, ele fica lá atrás do ROI, quanto eu invisto, quanto eu retorno, ele olha várias coisas. E a parte da contabilidade, é alguém que cuida. Tá, mas como assim alguém que cuida? Como assim, né? Talvez assim, até como eu disse lá, começa como vendedor, como técnico, talvez você não vai ter tempo, né, para adquirir tanta crítica para conseguir analisar um DRE, um balanço, um balancete. Mas o básico você precisa saber, né? Fala assim, é igual o cuidado com o teu corpo. Se a tua pressão arterial tiver 18/17, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tá. Você precisa ter alguns indicadores, né? Sim. Se o teu exame de diabetes lá você fez, deu 120, todo mundo sabe que mais que 100 ainda tá azedando. Então assim, você não precisa ser um especialista nessa parte tributária, saber fazer um DRE, saber fazer um balancete. Mas os principais indicadores você precisa saber, né? Teu nível de endividamento, teu custo financeiro do boleto que você desconta lá para viabilizar a venda, mas quanto é que isso custa dentro da tua operação, quanto é que isso morde do teu lucro. Você precisa entender essas informações, né? O quanto isso operacionalmente já está atrapalhando. Como funciona o atendimento de vocês? Vão até o in loco ou... Isso. Hoje, na maior parte dos casos, sim. A gente tem algumas empresas, até pelo nível de área de complexidade, ela não tem tanta necessidade de ter tanta presença. Normalmente, a gente faz um trabalho... Um início, pelo menos. Isso. A gente faz um trabalho mais intenso no início, ali de acompanhamento, de orientação, e depois o atendimento fica com algumas reuniões presenciais, algumas reuniões online, e algumas empresas a gente acaba participando da rotina, mas da reunião de administração, aquela reunião quando vira o mês e faz todo mundo, com a diretoria da empresa. Aí depende da configuração que o cliente quer que a gente se envolva com a empresa dele, com o negócio. Algumas a gente acaba se envolvendo só em projetos específicos, né? Não no contexto como um todo de contabilidade. A gente consegue configurar. Como a Juliana falou, é sob medida. Sob medida, né? Deve ter situações em que a empresa designa 2 ou 3 colaboradores, de repente, para ficar mais próximos de vocês e fazer isso, né? E fazer essa ponte. Exato. E quais são os maiores desafios, assim? São realmente os tributários que vocês enxergam, assim, das empresas? Eu acho que tem essa questão tributária, né? Mas a questão da própria visão do empresário sobre o lucro, né? Hoje, por falta de informação, os empresários se baseiam em fluxo de caixa, não em resultado contábil também, né? O fluxo de caixa é importante, mas o resultado contábil também. Então, hoje, a empresa ela acaba sendo administrada realmente no escuro, tá? Com base nessas informações, né? Sem ter informação suficiente para né? Conseguir enxergar o negócio e conseguir, né, atuar de uma forma mais assertiva. Então, acho que isso que a gente vê hoje de maior problema. Se você pegar um empresário que está bem desassistido de informação, ele já começa errado, ele precifica não com base no preço dele. Tudo bem, você tem que usar o preço do teu concorrente como target para você saber para onde você está fazendo. Mercado, né? Ele usa o preço do mercado.
Tá, mas cada empresa tem uma estrutura, uma realidade. Tem empresa que consegue comprar muito bem em escala, outras não conseguem. Então, às vezes, é tão no escuro, porque ele precifica que é o início de tudo. Ele segue, como sempre, ele segue aquele preço sempre, o do mercado. Ou aquelas margens decoradas. Eu compro 40% em cima de margem. Tá, mas 40% para quê? Sim. Tá pagando para trabalhar, tá pagando para trabalhar. É o dobro quanto? 100% de margem, mas 100% de margem cobre o quê? É o dá quanto de resultado no final da última linha? Perfeito. É 100% de margem quanto? Quando você é pequeno, você consegue colocar. Quando você escala, você tem custo diferente, obrigatório diferente, regime tributário diferente, você passa a tomar crédito que você não tomava antes, então você tem uma série de contas para fazer. E vocês conseguem dar um suporte para isso também. Sim. Que legal, hein? Isso faz parte do planejamento, né? Entender ali o resultado dele, já consegue saber que tem... E é bem, assim, quando começa, né, os projetos, a gente vem, normalmente, até a segunda metodologia que a gente fala é a FD, que é focada nessa parte fiscal, né, o compliance da empresa, e tem o método DIG, que é onde a gente faz o diagnóstico, que começa com a parte fiscal para a gente entender de onde vem os problemas, e a gente consegue olhar toda a parte fiscal de onde vem os problemas, conversa com a equipe para saber se a equipe tem uma sincronia nas atividades, né, se cada um faz as coisas meio que aleatórias, e no final alguém tenta juntar isso tudo e transformar ali nas informações contábeis e fiscais. Então a gente vai olhando isso, vê se tem oportunidade tributária. E na implantação a gente trabalha a parte dos processos, do treinamento das pessoas e em alguns casos acaba sugerindo novas ferramentas. Então a gente ajusta tudo isso. Então dentro desse trabalho a gente vem organizando as informações, que não adianta você tentar fazer uma reunião para mostrar para o empresário as informações, porque as informações não batem nada com nada, né? Se pegar dele ou de um concorrente, ele não vai saber qual que é a empresa dele. Então você faz um trabalho ali, né, de vir mês a mês ajustando essas informações e falar, bom, reflete a realidade. Agora vamos sentar e vamos falar da tua empresa com base nos números e não no feeling. Isso. Agora vamos falar de números, não do feeling. E às vezes o empresário ele começa a olhar lá o nível de endividamento, quanto custo financeiro, né? Algumas informações se desespera. Básicas. Se desespera. Ele fala, meu Deus, quanto dinheiro eu estou perdendo aqui, quanto que isso está acontecendo? Aí ele começa a ver. O planejamento tributário, às vezes a empresa está há anos dando prejuízo e ele está no lucro presumido, né? Falando de uma empresa um pouco maior que já por obrigatoriedade, ou tem que estar no presumido ou no real. Então ele poderia estar no lucro real, mas o lucro real tem que ter mais controle, tem que lançar as notas fiscais corretamente, porque você tem as questões dos créditos, então você tem uma série de esforços de organização maior. Isso dá mais trabalho, então faz pelo simples. Já infartou alguém na frente? Olha, infartou não, mas alguns se alteram, fica bravo. A gente só trouxe a informação, eu só tô aqui para ajudar. Que louco isso, né? Porque de repente o cara tá ali há alguns anos trabalhando, tá tomando vivendo prejuízo daquilo, mas tá achando, não, de repente até pelo outro lado, penso, pô, minha empresa tá tudo bem, tá tudo legal, eu tô ganhando dinheiro, tá bacana e tal. E quando vai tirar o raio-x, descobre que não tá tão bem assim, né? Que tem uma conta para pagar, de repente, cara, fica louco, né? Fica assim. Que coisa, e aí né? A gente consegue, e que bom que vê também, né? Antes tarde que nunca, né? Exatamente. Que vê, que descobre, né? Aí a gente consegue fazer um plano de trabalho ali, né? De orientação, de como fazer. Se está no regime tributário errado, já vamos fazer um planejamento, estruturar essas informações para você ter condições de ir para o lucro real no ano que vem. A gente consegue fazer isso. Estudar também, aqui não tá maneiras de negociar esse perrengue de repente que apareceu. Sim. Parte fiscal, né? Aí tem que fazer denúncia espontânea e tudo aí. Isso, tem situações, porque assim, hoje quando a gente fala de multas, né? A aplicação de multa é de 1% sobre faturamento. Mas se você faz toda a movimentação e correção antes de qualquer movimento do fisco, você escapa dessa multa de 1% do faturamento e você só paga os tributos em atraso. Certo. Só que daí a conta é um pouco alta, né? Porque daí é 20% de multa e mais a Selic, né? Só que quando a gente pode fazer planejamentos em que, como é denúncia do próprio contribuinte, uma denúncia espontânea, você acaba não pagando a multa, só paga os juros daquele tributo. Então, a conta fica muito mais baixa, né? Então, a gente consegue avaliar como é que está a situação do contribuinte e fazer um planejamento para a correção disso. Mas o mais importante é estancar o problema, né? E fazer as correções antes de que venha qualquer movimento do fisco, né? Porque, como a gente falou, né? Às vezes pode ser falta de conhecimento ou foi feita uma parametrização errada no sistema, né? Ninguém viu que estava errado, né? Então, às vezes, acaba passando 1 ano, 2 anos, meses, né? Com base nessa informação errônea, né? Mas a gente consegue, de certa forma, fazer esse planejamento, né? E passar para o cliente, no caso, a melhor forma para resolver isso. E olhar também o negócio dele, como a gente acaba atendendo, a gente tem, né, boa parte dos nossos clientes estão no têxtil, a gente tem um bom conhecimento nessa área têxtil.
também tem outras áreas. E a gente também tem algumas práticas de mercado, né? Tem empresa que ainda não está utilizando o benefício fiscal. Dependendo do que você faz, você pode operar por benefício fiscal de outro estado, ou desse estado aqui mesmo. Passar a importar, a empresa é exportadora, importa sem pagar o ICMS, alguns impostos da nacionalização, quando você vai exportar, isso te ajuda no efeito caixa. Então, entender esse cenário, o que dá para fazer pequenos ajustes, que dá um fôlego de caixa ali para a empresa. Às vezes não é uma economia tributária, mas sei lá, ele paga o ICMS 60 dias depois, já ajuda no efeito caixa. Ele não vai pagar menos imposto, Sim. mas o efeito caixa vai ajudar. Com prazo maior. Uhum. Com prazo maior. Então, onde é que dá para a gente fazer pequenos ajustes ali na operação do cliente para ele conseguir melhorar, né? Que legal, uma saúde né? melhor, uma dinâmica Que legal. melhor. Qualquer centavo é bem-vindo, né? E a organização, né, para dali para frente você realmente ver o esqueleto, né, da sua empresa ali. Ah, agora eu sei. Se E ela vai tá dormir me mais dando tranquilo. lucro, se não tá, eu já consertei aquele problema que eu não sabia que eu tinha, Exatamente. né? Então, tudo fica mais fácil e aí... Principalmente para ter segurança que a empresa é uma empresa perene, né? Daqui a pouco você quer vender uma parte para um sócio, dependendo do tamanho que a empresa está, tem um fundo que quer aportar dinheiro, alguém quer entrar de sócio. Pô, você vai vender a empresa para alguém, antigamente quem comprava ficava com todos os problemas, né? Hoje tem uma linha de corte, né? Eu comprei a empresa do cidadão hoje, daqui para frente, todas as práticas daqui para frente que gerar problema, é meu problema. Daqui para trás, a conta fica com o antigo dono. É mesmo? Que legal. Eu sabia disso também. É bem comum isso. Antigamente o cara, eu comprei uma empresa, pô, depois eu descobri que estava toda Pronto, mas estragada e assumi. mas isso permite que os negócios aconteçam? Porque tinha muita gente que de repente não fazia Ficava com negócio receio. com um receio de herdar uns herdei, problemas que nem era dos antepassados dele. Exatamente, que legal que tem esse negócio. E hoje, sabendo disso, a gente acaba sendo chamado por algumas empresas para fazer esse trabalho de auditoria, de acompanhamento, de estruturação das informações, para depois ela passar pelo processo de due diligence, ou de até fornecer as informações para alguém, para justamente não ter esse tipo de exposição. A gente fala, uma empresa ser subavaliada pela questão de mercado, ela não está tão bem posicionada, pelo que for. Mas não porque ela está desorganizada, né? Aquelas informações desorganizadas ou com passivos ocultos ali que quem vai vir olhar com a lupa gigante, né? Perfeito. Quem está vendendo pode ser descuidado, mas quem vai vir comprar e botar o dinheiro dele vai olhar como tem que ser olhado. Então, e aí ele vai precificar com os problemas que está dentro. Certo, perfeito. Que poderia ser resolvido de forma antecipada. Sim, com alguém que entende. Na proposta que se faz, de repente, né, já tem que vir pronto, né? Se eu quero vender também uma parte da empresa, né, ou se eu quero comprar, né, o cara tem que estar ligado nisso daí, né? Já contrata a Share Corp e aí, como é que tá aquela empresa lá? Tá boa? Posso botar uma grana lá ou não? A gente faz alguns trabalhos assim em parceria. Alguns escritórios especializados nisso acabam contratando a gente para a gente fazer essa etapa do processo de olhar como é que está a saúde fiscal da empresa. Dentro da tua equipe, daí tu tem um pessoal que tá mais alinhado com o primeiro diagnóstico, depois com um pessoal que está para resolver o problema encontrado, aí depois um outro pessoal. Exato. E vocês vão treinando esse pessoal, vocês mesmo que criam os tesouros ali dentro? Como a funciona gente isso? tem uma equipe bastante sênior para fazer isso, então parte do conhecimento é replicado. Já veio uma equipe Legal. bem Sim. bem madura para fazer Se isso, e obviamente a gente vai cercaram de treinando, bons né, profissionais. aumentando a capacidade dos demais justamente para isso, né? Depende da complexidade, vão a áreas diferentes, pessoas com conhecimentos complementares para conseguir fazer. E aí tem alguns casos muito complexos, a gente chama nossas alianças estratégicas, que são alguns parceiros, alguns escritórios de advocacia, escritórios especializados em M&A, que acaba atuando junto com a gente, né? Por exemplo, hoje, como nós somos escritório de contabilidade e gestão tributária, nós não fazemos nada jurídico. Né? Então, quando precisa de alguma demanda jurídica, por exemplo, a gente está fazendo a defesa administrativa de um cliente. E a gente vai até as últimas instâncias lá administrativa, que é o CARF. Agora vai ter que ajuizar uma ação, a gente tem que trazer algum especialista e que tenha conhecimento específico naquele tipo de problema. Então a gente tem essas alianças onde a gente consegue trabalhar quatro mãos para oferecer, né, um trabalho de mais qualidade assim, para o cliente. Mas vocês fazem cursos, treinamentos, tu até tinha comentado, internos, mas agora estão abrindo esses... Como é que funciona isso? Exatamente. Vocês estão fazendo? O que a gente tem feito, né? Os cursos e treinamentos e a evolução da equipe interna é natural, a gente tem que fazer isso, não tem como ser diferente, né? É praticamente rotina nossa. A gente percebeu dentro do método DIG tem algumas partes lá que a gente faz, não o processo como um todo, mas faz mais a parte de treinamento, tudo. E a gente percebeu que tem uma demanda muito grande, às vezes o pessoal assim, é porque eu vou ter que contratar uma consultoria inteira que vai vir aqui treinar meu profissional, às vezes acaba criando algumas barreiras. Claro, a gente continua fazendo isso e tem empresas que querem fazer isso personalizado, vem aqui, treina, entende o problema,
mas a gente começou a criar umas formas mais fáceis de fazer. Então a gente pega alguns tipos de curso, até a gente vai ter, eu acho que até o final do mês agora, um que é um analista... assistente fiscal na prática. Por que na prática? Nós não somos uma escola de formação, que a pessoa vai ficar lá 5 anos estudando, 4 anos ela estudando contabilidade. Sim. A gente faz na prática, a gente pega aquelas atividades, atribuições que aquele profissional tem que ter para operar bem dentro da empresa dele. Então a gente pega um curso e faz isso. A gente fala assim, como se fosse uma pessoa da nossa equipe. Vamos dar um treinamento para essa pessoa. E aí a gente permite que pessoas de fora venham participar. Então, legal. pessoas, clientes nossos, pessoas de outros profissionais do mercado podem vir em alguns desses cursos para participar. Então, alguns a gente faz interno, fica restrito, né, dependendo do tipo de treinamento, e agora a gente começou a abrir externo também. E aí um toque para os empresários, acho que esse ano não vai dar tempo ainda, a gente está formatando. Para empresários a gente vai fazer, obviamente que a gente não vai assinar ser assistente fiscal. Isso vai ser mais para ele ter o conhecimento ali, de saber um DRE, de saber um balanço, Poxa, que bacana. de entender os principais problemas que pode acontecer na empresa dele, onde que ele tem que ter ponto de atenção, o que ele precisa questionar numa reunião de contabilidade. Igual ele questiona o ROI, quanto é que eu invisto, quanto é que volta, não sei o quê. Vamos ensinar ele a questionar a contabilidade também. Então, e esse curso vai ser pela Juliana, e provavelmente mais algum profissional vai fazer em conjunto, né? Normalmente tem que ser ele um curso de no mínimo umas 10 horas ali. A gente fala assim, é como se fosse um workshop, uma imersão, assim, né? Sim. E sempre assim, muito rico de conhecimento, né? Não tem tempo, nós temos uma escola de formação, fica muito tempo ensinando desde o início, tudo. Sim. Mas aqueles pontos, assim, sabe, para pessoas, a ideia é, a pessoa fez o curso, no dia seguinte, quando ela for trabalhar, ela tem coisa para aplicar, ela tem novas perguntas para fazer, ela tem novos pontos de atenção para ser feito. Então a gente começou a fazer isso entendendo que é uma forma, o nome da empresa é Share, né? Share de compartilhamento e Corp de soluções corporativas. Então a ideia é você compartilhar esse conhecimento, compartilhar isso. Então, agora tá aberto para o pessoal. Então acompanha no nosso site lá, a gente começou a publicar alguns, para o pessoal entrar nas listas lá, se inscrever e poder participar. Esse próximo que a gente vai ter, o público-alvo realmente é assistente, né? Então, assim, é voltado para quê? Para pessoas que realmente fazem a entrada de notas fiscais. Então, assim, a gente vai focar bastante na parte de lançamento de nota e da parte de tributos também, né? Para você escriturar corretamente os impostos e créditos de ICMS, PIS, COFINS, retenções. Então, ela é muito importante, porque acaba afetando aí o resultado da Já apuração dos afeta impostos. muita coisa. Quem estiver ouvindo a gente e trabalha na área fiscal de alguma empresa ou trabalha na área financeira, quando o assistente ele não tem muito conhecimento e acaba lançando errado, ele vai entender o quanto que um curso desse pode resolver uma dor, o quanto que um lançamento desse errado atrapalha o financeiro, atrapalha o fechamento fiscal, atrapalha a apuração de crédito, o quanto isso atrapalha. Então, por mais que pareça uma atividade simples, lançar uma nota, o que é? Pegar a nota e copiar o que está na nota e lançar? Não, é interpretar o que está nessa nota com a necessidade da empresa e fazer o input correto das informações. Isso tem que entender muita coisa. Né? Então, pode dar alguns exemplos, né? Se a empresa é do simples, se ela não é. Então, assim, tem uma série de coisas que precisa ser dada atenção. E é legal também, imagina, né? Melhor impossível num pessoal que já faz isso todos os dias, realmente na prática, né? Na prática. Às vezes tu tem uma instituição de ensino, muita coisa é na teoria, né? Então, E tardio, né? Você vai começar hoje, você vai ficar bom daqui um ano. Então é muita coisa na teoria. Então aí quando você vai praticar de verdade, você empata em várias situações que, peraí, não é bem assim, né? Então ali, gente, então eu acho, né, que é Isso aí, muito vamos se aperfeiçoar, válido. E quando for para empreendedores, sintam-se convidados, Pois é, tá? né, gente? Vocês não precisam nem se inscrever, eu vou botar vocês já lá Não, como mas eu já inscrito. quero ir nesse já. E é um porque formato, sabe formato que- presencial ou online? Presencial. A troca é que muito mais legal. rica presencial. Tem que ser. Até muita gente que fez contato lá que a gente acompanha. Pô, mas eu tô em Jaraguá do Sul, porque a nossa sede fica em Blumenau. Eu tô em Jaraguá do Sul, tô não sei não. Dá um jeito e vem pra cá. Pronto. Vem pra cá porque vai valer a pena. Também acho. Eu acho muito legal esse negócio de compartilhamento de informação. Conhecimento. Conhecimento não é nada guardado dentro de uma gaveta, né? Então, quando a gente abre essa caixinha, vocês ganham muito, né? Porque, vocês abrem informação, de repente, que o concorrente acha assim, não, isso aqui não vamos falar, tá louco? Não. Quanto mais a gente distribui, mais fácil fica para todo mundo, né? Sobe o nível. Vamos falar de uma coisa mais importante, vamos entrar num desafio. Não vamos ficar resolvendo um perrenguezinho que já tá, né? Vamos falar de coisas novas, vamos falar de coisas maiores, né? Exatamente. Passar de fase. O conhecimento, eu acho que é uma das exatamente. únicas coisas que você divide e o resultado é uma multiplicação, né? Você soma. Que agrega. Bem isso, Bela frase, é bem isso, é bem isso. Foi ótimo isso. Nossa, que legal. E, gente, realmente organização é
a palavra, né? Organização, cuidado, né? Para você ter uma saúde na sua empresa, né? E faz aquela pergunta tradicional. A pergunta tradicional que a gente faz aos nossos convidados é: que mensagem que vocês deixariam para os empresários, para quem quer empreender, para quem está vindo ou para quem já está? Uma mensagem boa aí para dar uma levantada no astral. Olha, tem um gole na vodka. Vai, se inspira e vai lá. Agora vem. Respira. Eu acho que o mundo hoje para o empresário não é fácil, né? A gente sabe que tem várias preocupações, né? Eu acho que o mais importante nisso tudo é você ter as pessoas certas para conseguir estruturar a sua empresa, né? Então, focar nos processos realmente, né? Para você conseguir uma melhor utilização dos processos internos, né? Para você ter uma economia, né? E o importante é ter pessoas que consigam apoiá-los, né? Então, a gente está aqui para apoiar. Legal, isso mesmo. Poxa, é isso mesmo. Gente, vocês têm alguma coisa que vocês eu não perguntei da empresa de vocês, que vocês lembram aí? Por favor, falem, né? Porque é tanta coisa, provavelmente, que a gente fica até tonto, assim, queria fazer 1000 perguntas, né? Mas a base já tá aqui, gente. Agora vocês têm que procurar eles se vocês têm mais dúvidas, porque... Como eu não entendo muito da área, eu não consigo fazer umas perguntas também, porque eu já não sei. Exatamente, a gente fica um pouco limitado. É verdade. Eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, acho que depois deixa ali nas redes sociais de vocês ali, que a gente interage e depois pergunta. Que legal. Se alguém estiver em Blumenau ou estiver pela região, nós ficamos no Centro Empresarial de Blumenau. Legal. Então, no bairro Vorstadt. Sala 603, 604. Então, se quiser passar lá, tomar um café. Legal. Falar um pouquinho da empresa, ver se a gente consegue ajudar de alguma forma. Então, fica bem à vontade lá. Tem as redes sociais, dá para chamar também? Redes sociais, ShareCorp. Encontra a gente no LinkedIn, Instagram, Facebook. Show. Só fazer contato com a gente lá que a gente... Que legal, gente. Que legal. Trocamos conhecimento. Tô curiosíssima aí. Cuidado com o leão. Cuidado com o leão. E fica o recado, né? Já fez o planejamento tributário do ano que vem? Você já fez o planejamento tributário do ano que vem? Gente, obrigada mais uma vez. Foi muito legal. Eu que herdei essa parte da empresa no início, nem eu nem ele sabíamos, né? Aí a gente aprende, a gente conhece um pouquinho assim, acha que, nossa, já sabe tudo, né? E, meu Deus do céu, acho que a gente pode ter 3, 4, 5 empresas, se não tem uma pessoa que nem vocês, que estudaram para isso, que trabalham, nunca vou saber guiar isso completamente, né? Então... Ninguém precisa saber de tudo o tempo todo também, né? Ninguém precisa ser bom em tudo, né? Por isso tem as Escolhe alguma coisa para ser bom e porque você não é bom, traz pessoas boas para te apoiar, para te ajudar a construir. Que legal. E obrigada pela confiança também por abrir esse conhecimento todo aqui para nós, tá bom? E, gente, como eles já comentaram, se vocês têm alguma dúvida, escrevam aqui, por favor. Comentem como é que anda aí a situação da empresa. Depois a gente... que a gente interage lá, tá bom? Muito obrigado, ouvintes, obrigado à dupla dinâmica, muito obrigado. E sucesso. Curtem, compartilhem, ativem o sininho. Isso. É isso aí, até o próximo episódio. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Até mais, tchau.